Capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Instruções dos espíritos. Limites da encarnação. Necessidade da encarnação. Ponto 1. Jesus, tendo vindo às cercanias da Cesárea de Filipe, interrogou assim seus discípulos: Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: Dizem uns que é João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou Jesus: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. Abre parêntese, Mateus, capítulo 16, de 13 a 17, e Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 30. Fecha parêntese. Ponto 2. Nesse interim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo que fazia Jesus e seu espírito. Se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que Elias, e outros que um dos amigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: Mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. Abre parênteses, Marcos, capítulo 16, versículos de 14 a 16, e Lucas, capítulo 9, versículos de 7 a 9. Fecha parêntese. Item 3. Após a transfiguração. Seus discípulos, então, o interrogaram desta forma: Por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Abre parênteses, Mateus, capítulo 17, versículos de 10 a 13 e Marcos, capítulo 9, versículos de 11 a 13, fecha parênteses. Ressurreição e reencarnação, item 4. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os sacerdotes, cuja crença era a de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como muitos sabem, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente do que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo mesmo ressurreição, o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo
quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia, sim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Item 5. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto alguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: Como pode fazer isso? Jesus lhe observou: Pois que és mestre em Israel e ignoras tantas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho, mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como credes que quando vos fale das coisas do céu? Abre parênteses, João, capítulo 3, versículo de 1 a 12, fecha parênteses. Item 6. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se nos depara em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas, itens 1, 2, 3. Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater, como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e a põe por princípio e como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste, acrescentando: não te admires de que eu te haja dito ser preciso nasças de novo. Item 7. Essas palavras, se um homem não renasce da água e do espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente: não renasce da água e do espírito, ao passo que, em algumas traduções, as palavras do espírito foram substituídas pelas seguintes: do Santo Espírito, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários a que os evangelhos deram lugar, como se comprovara um dia, sem equívoco possível. Item 8. Para se apanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, cumpre também se atente na significação do termo água, que ali não for empregado na acepção
que lhe é própria. Muitos imperfeitos eram os conhecidos dos antigos sobre as ciências físicas. Eles acreditavam que a água sairia das águas e, por isso, consideravam a água como elemento gerador absoluto. Assim é que em Gênesis, capítulo 1, se lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que apareça o elemento árido. Que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sob o firmamento. Segundo essa crença, a água se tornara um símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras, se um homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com o seu corpo e sua alma, é nesse sentido que o princípio as compreenderam. Tal interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito independe deste. Item 9. O espírito sopra onde quer, ouve-lhe a voz, mas não sabes nem de onde ele vem, nem para onde vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que dá vida a quem ele quer, ou da alma do homem. Nesta última acepção, não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o Espírito. Se o espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, pois que se lhe conheceria o começo. Como quer que seja, essa passagem consagra o princípio da preexistência da alma e, por conseguinte, o da pluralidade das existências. Item 10. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência e são os violentos que o arrebatam, pois que assim o profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. Se quiserdes compreender que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça-o aquele que tiver ouvidos de ouvir. Abre parêntese, Mateus capítulo 11, versículos de 12 a 15, fecha parênteses. Item 11. Se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em João, podia, a rigor, ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com esta passagem de Mateus, que não permite equívoco. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Não há aí figura nem alegoria, é uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Jesus as explica, dizendo: se quiseres compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Essa alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis, para que os demais ganhassem a terra prometida, paraíso dos hebreus, ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. E acrescentou: ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Item 12.
Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus. Vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Abre parênteses, Isaías, capítulo 26, versículo 19, fecha parênteses. Item 13. É também muito explícita esta passagem de Isaías. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Se o profeta houvera querido falar da vida espiritual, se houvera pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, teria dito: ainda vivem, e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, seriam a abnegação das penas eternas, pois que estabelecem, em princípio, que todos os que estão mortos viverão. Item 14. Mas quando o homem há morrido uma vez, quando seu corpo, separado de seu espírito, foi consumido, que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia um homem reviver de novo? Essa guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Abre parêntese, Jó, capítulo 14, versículos 10 e 14. Tradução de Lemastre de Sassi, fecha parêntese. Quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde ele está? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias de meu combate, até que venha alguma mutação. Abre parêntese, idem, tradução protestante de Osterwald, fecha parêntese. Quando o homem está morto, vive sempre, acabando os dias da minha existência terrestre. Esperarei, portanto, a ela voltarei de novo. Abre parêntese, idem, versão da Igreja Grega, fecha parêntese. Item 15. Com essas três versões, o princípio da pluralidade das existências se acha claramente expresso. Ninguém poderá supor que Jó haja querido falar da regeneração pela água do batismo, que ele de certo não conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e de reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. A versão da Igreja grega ainda é mais explícita, se é que isso é possível. Acabando os dias da minha existência terrena, esperarei, quando a ela voltarei, ou voltarei à existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém tivesse falado: saio de minha casa, mas a ela retornarei. Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que se me dê a minha mutação. Jó, evidentemente, pretendeu referir-se à luta que sustentava contra as misérias da vida. Espera sua mutação, isto é, resigna-se. Na versão grega, esperarei parece aplicar-se, preferencialmente, a uma nova existência. Quando a minha existência estiver acabada, esperarei, porquanto a ela voltarei. Jó, como que se coloca após a morte, no intervalo que separa uma existência de outra, e diz que lá aguardará o momento de voltar. Item 16. Não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue
que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Um dia, porém, suas palavras, quando forem meditadas sem ideias concebidas, reconhecer-se-ão autorizadas quanto a esse ponto, bem como em relação a muitos outros. Item 17. A essa autoridade, do ponto de vista religioso, se adita, do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se trata de remontar dos efeitos às causas, a reencarnação surge como de necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade, numa palavra, como lei da natureza. Pelos seus resultados, ela se evidencia de modo, por assim dizer, material, da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai, porque está na terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Sem o princípio da existência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis, em sua maioria, as máximas do Evangelho, razão porque hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Esta, nesse princípio, a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Item 18. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A reencarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou num mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnaram e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridem. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento, cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que, mais depurada, não tem a perturbá-la o egoísmo, nem a sombra das paixões. Podem, portanto, percorrer, assim, ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo, enquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se preocuparem no mundo dos espíritos. Duráveis somente o são as afeições espirituais, as de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são uma para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Item 19. A união e a afeição que existem entre pessoas
parentes são um índice da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com o dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que, nas famílias, ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com duplo objetivo de servir de prova uns para os outros, de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que lhes dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra, com as raças e os povos. Item 20. O temor de que a parentela aumente indefinitivamente em consequência da encarnação é de fundo egoístico. Prova aquele que o sente. Falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos ama-os menos do que amaria a um deles se fosse único? Mas tranquilizem-se os egoístas. Não há fundamento para semelhante temor. Do fato de que um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que vá encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de parentes novos. Lá encontrará sempre os que foram objeto da sua afeição, os quais lhe terão ligados na terra, a títulos diversos e talvez sob o mesmo título. Necessidade da encarnação. Item 25. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma referência, e toda referência uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como a primeira experiência do uso que farão do livre arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha e, tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinitivamente a necessidade da reencarnação e é quando se torna um castigo. São Luís, abre parêntese, Paris, em 1859, fecha parêntese. Item 26. Nota. Uma comparação vulgar fará se compreenda melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência, senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de o estudante alcançar o fim, e não um castigo que lhe inflige. Se ele é esforçado, abrevia o caminho.
no qual então menos espinhos encontra. Outro tanto não sucede àquele a quem a negligencia e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim acontece com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a reencarnação é o meio de que ele desenvolve a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em que o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter deixado de chegar ao fim, é um castigo pela necessidade em que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da reencarnação material, pode também transpor de uma vez os degraus intermediários que os separam dos mundos superiores. Não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencher em esferas diferentes suas diferentes existências? Semelhante modo de ver só seria admissível se, na Terra, todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que tem de subir. A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem proveito para si, nem para o outrem. Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, estivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos, por meio das suas relações anteriores. Quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade.